vamos iniciar o nosso estudo bíblico em cima desse evangelho, o evangelho de Mateus. E hoje eu pretendo aqui, juntamente com os irmãos, trazer uma introdução ao evangelho de Mateus, lançar aqui alguns fundamentos para que no decorrer dos nossos estudos que nós vamos fazer futuramente, a gente possa ter aí já uma base bem alicerçada e que tudo que vamos falar aqui nessa noite, com certeza vai nos ajudar a compreendermos melhor o que esse evangelho tão maravilhoso que é o evangelho de Mateus nos ensina. Mas vamos lá, vamos ao estudo de hoje. Como eu disse, o meu objetivo é fazer aqui uma introdução ao evangelho de Mateus. E eu quero começar esse estudo falando um pouco sobre o autor desse evangelho. Vamos conhecer um pouco do autor do evangelho de Mateus. O autor desse evangelho é Mateus, que também é chamado nos evangelhos de Marcos e Lucas de Levi. O nome Mateus significa dádiva de Deus. Isso aí é um nome muito bonito, um significado. Inclusive, os estudiosos, os eruditos da Bíblia Sagrada, alguns deles, eles dizem que o nome de Mateus era Levi. E da mesma maneira como o Senhor Jesus fez na vida do apóstolo Pedro, que se chamava Cefas, mas depois de começar a seguir ao Senhor Jesus, em determinado momento, o Senhor Jesus trocou o nome de Pedro, aliás, de Cefas para Pedro. Cefas passou a se chamar Pedro. E alguns eruditos estudiosos da Bíblia Sagrada dizem que o mesmo aconteceu com Levi. Levi teve o seu nome mudado para Mateus. E o nome Mateus, conforme nós já vimos aqui no início do nosso estudo, significa dádiva de Deus. Está aí uma boa sugestão àquelas irmãs que estão aí grávidas ou que pretendem ter um filho, né? O significado do nome Mateus é muito bonito, dádiva de Deus. Vamos aqui para mais uma informação a respeito desse evangelho. Vamos aqui falar sobre o tema principal do evangelho de Mateus. Qual é o tema principal desse evangelho? O tema principal é Jesus é o Messias e Rei. Esse é o tema principal, e então é importante que você tenha isso em mente durante o nosso estudo bíblico, que o objetivo de Mateus, ao escrever esse evangelho, é mostrar que Jesus é o Messias e Rei. Agora vamos falar um pouco sobre a data em que esse evangelho foi escrito. Esse evangelho ele foi escrito ali em volta do ano 60 depois de Cristo, né? Só que tem um detalhe. Não é possível a gente fazer uma afirmação categórica acerca da data em que esse evangelho foi escrito. A gente não tem informação suficiente para batermos o martelo e afirmarmos com toda a certeza de que ele foi escrito ali no ano 60. Mas uma coisa interessante sobre a data em que o evangelho de Mateus foi escrito é que quando nós lemos esse evangelho, o Senhor Jesus, ali no seu sermão profético, ali, se eu não me engano, no capítulo de número 24, ele fala a respeito da destruição da cidade de Jerusalém. Jesus profetizou acerca da destruição de Jerusalém. E como a gente não encontra nesse evangelho o cumprimento dessa profecia, então nós concluímos que esse evangelho foi escrito antes do ano 70 depois de Cristo. Porque em 70 depois de Cristo foi o ano que a cidade de Jerusalém foi destruída. Foi um evento tremendo, que não tinha como passar desapercebido. Então, por essa razão, a gente conclui que esse evangelho foi escrito antes do ano 70. Amém? Então, aqui é uma informação importante sobre a data em que esse evangelho foi escrito.
Outra informação importante sobre o Evangelho e a data em que ele foi escrito é que muitos de nós podemos pensar que o Evangelho de Mateus ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mas isso não é verdade. Até porque a Bíblia que nós temos, essa Bíblia de 66 livros, ela não está compilada, ela não foi organizada de forma cronológica. E isso acontece também nos evangelhos. O evangelho de Mateus, ele aparece como o primeiro evangelho na nossa Bíblia aqui, nessa parte do Novo Testamento. Mas existe uma razão pela qual o evangelho de Mateus está aqui. E um pouquinho mais na frente eu vou dizer para vocês. Mas, assim, para nível de informação, nós precisamos saber que o primeiro evangelho a ser escrito, na verdade, foi o evangelho de Marcos, né? Para quem não sabe, Marcos, ele não foi um apóstolo de Jesus. Marcos, na verdade, ele foi um discípulo do apóstolo Pedro. Então, Marcos, ele escreveu o seu evangelho se utilizando das informações que Pedro transmitiu a ele. E ele fez um registro do seu evangelho em cima do testemunho de Pedro. E os estudiosos também da Bíblia Sagrada, eles chegam a esta conclusão, que Mateus, ao escrever o seu evangelho, ele também fez a sua consulta. Ele pesquisou, ele também se beneficiou dos escritos de Marcos. Entendeu? É por isso que quando você lê o evangelho de Marcos e o evangelho de Mateus, você vai perceber o quanto eles são parecidos, né? E existem muitas coisas que são repetidas, mas muita mesmo. Então, por essa razão, os eruditos da Bíblia Sagrada chegam à conclusão de que Mateus, ao escrever o seu evangelho, ele se utilizou da fonte primária ali, do primeiro evangelho que foi escrito, que foi o evangelho. Agora nós vamos falar um pouco sobre Mateus. Quem foi Mateus? A pergunta agora que nós vamos responder é essa. Quem foi Mateus? Mateus, meus irmãos, ele aparece na Bíblia Sagrada como sendo filho de Alfeu. E como eu já disse, né, ele também é chamado de Levi. Mateus, ele foi um cobrador de impostos, que atuava ali na cidade de Cafarnaum. Então, para você ter ideia, para você entender um pouco, aqui vai um pouco de informação acerca do contexto histórico que nós estamos estudando. Os cobradores de impostos, meus irmãos, eles eram pessoas muito odiadas, eles eram muito odiados pelos judeus. E por que eles eram odiados pelos judeus? Eles eram odiados pelos judeus porque eles estavam prestando serviço a Roma. E Roma, apesar de proteger os judeus, explorava aquele povo. E por conta disso, os judeus, eles consideravam os cobradores de imposto como sendo traidores do povo. Além do mais, os cobradores de impostos, eles eram pessoas que eles enriqueciam de forma ilícita, ou seja, quando eles exerciam a sua função, eles cobravam mais do que eles deviam. Então eles cobravam o que Roma impunha sobre os judeus, o valor dos impostos, e os cobradores de impostos iam lá e cobravam acima daquilo que Roma exigia que os judeus pagassem de imposto para eles. Então eles enriqueciam de forma ilícita. E por causa disso, os judeus odiavam os cobradores de impostos. Então, com base nesse entendimento, nós precisamos enxergar a vida de Mateus por esse ângulo também. Nós precisamos entender que Mateus, antes de se tornar um discípulo de Jesus, ele foi uma pessoa bastante odiada pelos judeus, porque ele era um cobrador de imposto. Mas aí o que aconteceu? A palavra de Deus nos diz que
Jesus ele convidou Mateus para ser o seu discípulo e posteriormente se tornou um apóstolo do Senhor Jesus. Mateus ele foi alguém que, ao ser chamado por Jesus, ele abandonou tudo para seguir o Mestre. Olha que exemplo tremendo de alguém que era odiado, alguém que enriquecia de forma ilícita, mas ao ser chamado por Jesus, abandona tudo para segui-lo. Que coisa tremenda. Olha só o que Deus faz na vida de uma pessoa, né, que muitos podem dizer assim, essa pessoa aí, ela não tem mais jeito. Mas a gente percebe por meio desse testemunho, desse fato aqui, que para Deus não existe impossíveis. Para os homens, as coisas podem ser impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Então Mateus ele abandona tudo para seguir Jesus. E Mateus ele caminhou com Jesus. E olha que privilégio tremendo deste homem. Mateus ele foi uma testemunha ocular da vida do Senhor Jesus, do ministério do Senhor Jesus. E aqui a gente precisa fazer uma pausa para a gente perceber a grandiosidade, o privilégio que esse homem teve. Ele viu o Senhor Jesus, ele ouviu a sua voz, ele teve o privilégio de ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus. Olha que coisa tremenda. Já pensou, meu irmão, nós ali naquele monte, ouvindo da boca do próprio Senhor Jesus, por exemplo, o Sermão do Monte, que nós vamos estudar futuramente, o Sermão do Monte. Então, que coisa tremenda. Imagine você, Mateus, foi uma testemunha ocular dos milagres do Senhor Jesus. Imagine só quantos milagres ele contemplou, ele testemunhou. Ele viu o Senhor Jesus curar cegos. Ele viu o Senhor Jesus limpar leprosos. Ele viu o Senhor Jesus fazer paralíticos andarem. Ele devolveu vista aos cegos. Ele viu até mesmo Jesus ressuscitando mortos, libertando aqueles que estavam cativos por demônios. E Mateus ele teve esse privilégio de ser uma testemunha ocular, uma pessoa que antes era, vou usar esse termo aqui, uma pessoa improvável, mas que foi alcançado pela graça de Deus. Teve o privilégio de ouvir ensinamentos tremendos da boca do Senhor Jesus, de ver a atuação do poder de Deus na vida daquelas pessoas necessitadas. Então, Deus fez uma obra extraordinária na vida desse homem. E louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso, porque Deus continua fazendo a mesma coisa nos dias de hoje. Deus ele continua transformando vidas de pessoas que são consideradas por muitos pessoas improváveis, pessoas que não têm jeito. Olha só, olha para nós. Olha o que Deus fez na nossa vida, olha a obra maravilhosa que Deus realizou na nossa vida, a mudança, a transformação, a libertação que o Senhor fez. Tudo isso é motivo para nós glorificarmos o nome do Senhor, adorarmos o seu santo nome e sermos eternamente gratos por tamanha graça concedida a nós, míseros pecadores. Louvado seja. Vamos agora falar um pouco sobre o Evangelho de Mateus. Nós falamos sobre Mateus, o autor desse Evangelho. Agora nós vamos falar sobre o Evangelho de Mateus. Vamos lá, deixa eu colocar aqui o nosso próximo slide. Aqui, sobre o Evangelho de Mateus. O que nós precisamos saber sobre o Evangelho de Mateus? Nós precisamos saber que esse Evangelho, ele é o primeiro Evangelho do Novo Testamento e ele relata de forma detalhada a vida do Senhor Jesus. Esse Evangelho relata o ministério do Senhor Jesus, nos relata a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E Mateus tem como objetivo principal apresentar Jesus como sendo o Rei dos judeus. E por esta razão é que muitos conhecem o Evangelho de Mateus
como sendo o evangelho do rei. Então, embora Mateus ele tenha escrevido o seu evangelho para todas as pessoas, de todos os tempos, né, de todos os povos, embora ele tenha feito isso, nós precisamos ter em mente que, primariamente, Mateus ele escreveu o seu evangelho com o objetivo de convencer os judeus de que Jesus é o Messias prometido de Deus. Jesus é o Messias que veio ao mundo para cumprir todas as profecias anunciadas ali no Antigo Testamento. Então, por isso, uma das principais características desse evangelho é que no evangelho de Mateus nós vamos encontrar muitas citações do Antigo Testamento. O evangelho de Mateus, na verdade, é o evangelho que mais faz citações do Antigo Testamento. Quando você lê o evangelho de Mateus, você vai ver por várias vezes a frase assim: e isso se aconteceu para que se cumprisse o que foi dito. Então, Mateus, ele cita, aqui tem até um dado aqui para me passar para vocês, Mateus ele cita o Antigo Testamento pelo menos 129 vezes. Ele faz citações diretas ou ele faz alusões acerca do Antigo Testamento. Então, aqui está a razão pela qual Mateus aparece na nossa Bíblia como sendo o primeiro evangelho. Por causa dessas muitas citações que Mateus ele faz acerca do Antigo Testamento, de maneira que quando a gente termina de ler o Antigo Testamento, a gente vê que existe ali uma ligação. Mateus ele faz isso de forma tremenda, né? Essa ponte que liga o Antigo com o Novo Testamento, né? Porque, como eu disse, primariamente ele escreveu o seu evangelho direcionando aos judeus para convencê-los de que Jesus era o Messias que Deus havia prometido. Jesus ele era o rei dos judeus, né? E por essa razão nós vamos encontrar tantas citações, tantas menções, tantas alusões do Antigo Testamento. Hoje nós vamos fazer a reflexão apenas do versículo de número 1 desse evangelho. Então vamos aqui meditar no versículo 1 de Mateus, do capítulo 1 que nós estamos estudando. Vamos lá. Nós temos aqui o texto bíblico, versículo 1, que diz o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha que coisa interessante, meus irmãos. É importante, é interessante nós fazermos aqui um paralelo do Evangelho de Mateus com o livro de Gênesis. Gênesis ele é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, ou seja, o primeiro livro do Antigo Testamento. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, dessa nova aliança. E é interessante nós percebermos que existe ali algumas semelhanças nesses dois livros, o livro de Gênesis e o Evangelho de Mateus. Por exemplo, as primeiras palavras do Evangelho de Mateus na verdade, é uma expressão grega. O Evangelho de Mateus ele começa com a seguinte expressão: Biblos Genésios. Biblos Genésios. E o que significa essa expressão? Significa registro das origens. Ou seja, Mateus ele inicia o seu evangelho falando sobre a origem do Senhor Jesus, né? Então, essa expressão, ela nos revela que o nascimento do Senhor Jesus marca um novo princípio, ou seja, um novo começo. E um novo começo não somente para a nação de Israel, mas um novo começo para toda a raça humana. Porque o objetivo de Deus não era abençoar somente a nação de Israel. O propósito de Deus era abençoar as pessoas de todas as nações da terra, conforme nós vamos ver
aqui no nosso estudo de hoje. Então, nós olhamos para o Evangelho de Mateus e nós percebemos aqui. Gênesis, inicia o seu livro falando sobre a origem do mundo. E no Evangelho de Mateus, ele inicia o seu Evangelho falando sobre o nascimento daquele que criou o mundo. Porque conforme o Evangelho de João nos diz que Jesus Cristo, ele é o Verbo de Deus. Tudo veio a existir por meio dele e para ele, conforme diz lá o apóstolo Paulo aos Colossenses. Então, Gênesis fala sobre a criação do mundo e Mateus inicia o seu evangelho falando sobre o nascimento daquele que criou o mundo. Olha só que coisa tremenda. Um outro paralelo que a gente pode fazer do Evangelho de Mateus com o Evangelho, com o livro de Gênesis, é que no livro de Gênesis nós vamos ter registrado o nascimento do primeiro Adão. E no livro de Mateus, no capítulo 1 que nós estamos estudando, nós vamos ver o registro do nascimento daquele que é chamado na carta aos Romanos de o segundo Adão. Amém? Então existe aqui esses paralelos. É importante nós termos também em mente essa ideia aqui. Então, o fato de Mateus ele iniciar esse evangelho com a genealogia do Senhor Jesus só reforça aquilo que nós já falamos, que Mateus ele escreveu esse evangelho com o objetivo de convencer os judeus de que Jesus é o Messias que foi prometido por Deus. Amém? Agora vamos aqui para uma pergunta acerca desse tema aqui. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu coloco aqui um slide para ficar um pouco mais didático aqui para nós. Aqui, ó. O que é genealogia? A Bíblia, o Evangelho de Mateus começa aqui nos falando sobre livro da genealogia de Jesus Cristo. Mas o que é genealogia? Genealogia é a lista dos antepassados de uma pessoa ou de uma família. Amém? Genealogia é isso, é a lista dos antepassados de uma pessoa ou família. E a próxima pergunta que nós precisamos responder acerca desse assunto de genealogia é: por que genealogia? Por que Mateus ele inicia o seu evangelho trazendo aqui a genealogia do Senhor Jesus? Mateus ele inicia o seu evangelho nos trazendo aqui a genealogia de Jesus, porque os israelitas eles davam muita importância para as genealogias. Porque as genealogias, elas tinham por objetivo provar o direito de alguém. Era por meio da genealogia que alguém podia provar, por exemplo, o direito a uma herança. Então, o fato de Mateus iniciar o seu evangelho falando sobre a genealogia de Jesus também nos mostra que o público primário de Mateus era os judeus. Amém? Aí o versículo continua dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O que significa o nome de Jesus? Livro da genealogia de Jesus Cristo, né? Então, qual é o significado do nome Jesus Cristo? Eu sei que muitas pessoas já sabem, mas vale aqui nós frisarmos essa verdade. O nome Jesus significa Javé é Salvador. Jesus é a forma grega de Josué, ou seja, enquanto que o nome Jesus é uma expressão grega, é o mesmo nome de Josué no hebraico, amém? Que significa Javé é Salvador. E o nome de Jesus revela a sua missão, a sua principal missão. Ou seja,
Javé é salvação, ou seja, Deus é salvação, ou Deus é salvador, mostra a principal missão do Senhor Jesus. Ao encarnar, ao vir aqui nessa terra, a sua missão principal é salvar pecadores. A principal missão de Jesus é salvar pecadores. E é interessante nós entendermos também que os judeus, eles estavam esperando, assim como até os dias de hoje, aqueles que não creram no Senhor Jesus aguardam ainda até os dias de hoje a vinda do Messias. E esses judeus, eles estavam esperando a vinda de um rei que os libertasse dessa opressão que Roma, né, e tinha posto sobre eles. Então, eles eram pessoas que, embora estivessem protegidos pelo governo, pelo Império Romano, eles eram oprimidos por esse povo. E eles desejavam que o Messias viesse para libertá-los dessa opressão romana. Então, eles estavam ali, o sentimento que eles tinham era de que eles estavam cativos. Mas o que aconteceu com esse povo? Eles rejeitaram a Jesus. Eles não creram. Quando eu falo eles não creram, não estou dizendo que todos, né? Mas a grande maioria não creu que Jesus era o Messias, o enviado de Deus. Então eles rejeitaram a Jesus e continuaram cativos. Continuaram com esse sentimento de cativeiro ali pela opressão romana e continuaram cativos também no que diz respeito à sua vida espiritual. Eles continuaram cativos dos seus próprios pecados. E a prisão do pecado é a pior prisão que um homem pode viver. E Jesus, ele veio justamente para isso, para libertar o ser humano desse cativeiro que o pecado traz na vida dos homens. Então, todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, eles podem, nos dias de hoje, serem libertos, experimentar essa verdadeira liberdade que Cristo oferece, que Cristo realiza. A liberdade da culpa, a liberdade da condenação do pecado. Porque a Bíblia nos diz, eu vou colocar aqui a passagem, Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz o seguinte: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque Jesus, meus irmãos, ele nos liberta da escravidão do pecado. Jesus, ele nos liberta dessa condenação, ele nos livra, ele nos salva da condenação do pecado. Amém? Então, o nome Jesus significa Javé é salvação, que demonstra o principal objetivo de Jesus, que é salvar pecadores. Amém? Agora, o que significa a palavra Cristo? Cristo não é um nome próprio, como alguns pensam. Não é o sobrenome de alguém. Não. O nome Cristo é um título. E esse título significa ungido. Então, Cristo significa ungido, que é o mesmo correspondente hebraico, né? Machia, que significa Messias. Então, Cristo significa ungido e significa também Messias. Amém? Então, o versículo 1 de Mateus, deixa eu voltar aqui, diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O que significa, meus irmãos, essa expressão que aparece aqui no versículo 1, filho de Davi? O que significa dizermos que Jesus é filho de Davi? Será que tem o mesmo significado para nós hoje em dia, né? Hoje em dia, se você diz assim que fulano é filho de ciclano, você vai entender isso de forma literal. E a gente precisa entender como é que era o entendimento hebraico. Então,
filho, dizer que alguém é filho de alguém, nem sempre significava, era uma afirmação de forma literal. Então, quando a Bíblia diz que Jesus era filho de Davi, isso significa dizer que Jesus ele é descendente de Davi. Jesus, filho de Davi, significa descendente de Davi. Ou seja, Jesus, Mateus está mostrando aqui que Jesus ele era o herdeiro do trono de Davi. Por isso ele faz essa afirmação, Jesus, filho de Davi. Porque Jesus, ele nasceu com esse propósito, com o propósito de ser rei. E essa é uma verdade que ecoa por todo o evangelho de Mateus, de que Jesus, ele é rei. Quer ver alguns exemplos sobre essa verdade? Quando os magos eles vêm do Oriente, quem é que eles procuram? Quando os magos são questionados por Herodes sobre o que eles estavam fazendo ali, eles falaram assim, olha, nós viemos atrás daquele que é o rei dos judeus. Olha que coisa interessante, porque Jesus nasceu com esse propósito de ser rei. Porque essa é a temática principal do Evangelho de Mateus, mostrar que Jesus é rei. Quando Jesus ele entra na cidade de Jerusalém, montado ali sobre um jumento, um jumentinho, e que Mateus ele cita como sendo o cumprimento, né, de uma profecia que está ali no livro de Zacarias, do profeta Zacarias, o que a multidão clamava? Naquela parte da Bíblia que nós chamamos de entrada triunfal. O que a multidão clamava? Eles clamavam Jesus, né, filho de Davi, ou seja, eles diziam assim, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. A multidão clamava, chamava Jesus de rei, né? E até mesmo na sua crucificação foi posto ali no alto da cruz uma placa, um letreiro que dizia o seguinte, Jesus, o rei dos judeus. E o evangelho de Mateus, quando ele encerra, quando ele está ali no seu final, no último capítulo, Jesus ele faz a seguinte afirmação, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vocês devem ir e pregar o evangelho a toda criatura, a ordenança do Senhor Jesus, a grande comissão. Mas preste atenção na afirmativa que ele faz, toda autoridade me foi dada. E por que Jesus possui toda a autoridade? Porque ele é rei. Jesus é rei. Então, Jesus ele vem e ele cumpre uma clara profecia, uma clara promessa que Deus havia feito ali no Antigo Testamento. Eu quero que você leia comigo esse texto aqui de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13, que diz o seguinte: Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. O que significam essas palavras? Essas palavras significam que um membro da posteridade de Davi seria rei para todo o sempre, porque diz a palavra do Senhor, a promessa de Deus, eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E ainda aqui no Salmo 72, verso 5, a palavra do Senhor diz, ele permanecerá enquanto existir sol e enquanto durar a lua através das gerações. Olha que linguagem poética a Bíblia ela traz, ela expressa uma linguagem bonita para falar desse reino que permanecerá através das gerações enquanto existir sol. Isso está falando do reinado do Messias. E ainda o Salmo 89, verso 29, que diz, farei durar para sempre a sua descendência. E farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono ficará firme enquanto o céu existir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo isso, meus irmãos, nos mostram que Jesus, ele é rei.
Os judeus eles estimam demais Davi porque foi um grande rei na história de Israel, né? Foi o único rei que conseguiu ali reunir todas as tribos, que o seu reino foi um reino próspero e abençoado por Deus. Mas nós precisamos ver, meus irmãos, que nós estamos falando daquele que é maior do que Davi. Davi ele reinou, mas o seu reino findou-se. Davi ele morreu, o seu tempo passou. Mas o Senhor Jesus não. Ele nasceu, mas ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou dentre os mortos e ele reina para todo sempre, conforme as profecias que a palavra de Deus acabaram de nos apresentar. Jesus é o Rei dos Reis, é aquele que é maior do que Davi, é aquele que é maior do que Salomão. Jesus, ele continua reinando na vida, no coração de todos aqueles que creem no seu nome. E um dia ele voltará e ele estabelecerá de forma literal o seu reino para todo o sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o versículo 1 diz Jesus, filho de Davi, e diz também Jesus, filho de Abraão. O objetivo de Mateus é mostrar que Jesus ele é descendente de Abraão e que ele possui o direito legítimo de herdar as promessas da aliança abraâmica. Ou seja, que promessas são essas? As promessas, meus irmãos, que aparecem ali no livro de Gênesis. A começar ali pelo capítulo 12, quando Deus faz uma promessa a Abraão de abençoar todas as famílias da terra, né? Então, Mateus faz essa conexão aqui de Jesus, mostrando que ele é o herdeiro legítimo das promessas feitas a Abraão, aos pais, Abraão, Isaac e Jacó e toda a sua posteridade, né? Então, Jesus Cristo ele cumpre todas as profecias do Antigo Testamento acerca do Messias. E quais são essas promessas? Vamos ver aqui para finalizarmos a nossa aula de hoje, o nosso estudo de hoje. Em primeiro lugar, Jesus ele cumpre a profecia de Gênesis capítulo 3, verso 15, a promessa de que o Messias nasceria de uma mulher, né? O texto de Gênesis diz que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente e a serpente lhe feriria o calcanhar. E a segunda promessa que Jesus cumpriu foi a promessa de que o Messias ele seria da descendência de Abraão, conforme diz o texto de Gênesis capítulo 22, verso 18. A terceira promessa que Jesus cumpriu, provando que ele é o Messias, é que ele também é da descendência da tribo de Judá, conforme diz ali o texto de Gênesis 49, verso 19, e que nós vamos ver também quando nós estudarmos ainda o restante da genealogia do Senhor Jesus. E a quarta promessa que eu quero destacar hoje, provando que Jesus é o Messias, é que ele cumpriu a promessa de que o Messias ele é da família de Davi. Amém? Então, Jesus, ele é rei. Graças a Deus por isso. Então, para concluirmos aqui o nosso estudo, eu quero dizer o seguinte: Deus ele havia feito a promessa de bênção a Abraão e Deus também fez a promessa de poder. Ele fez essa promessa a Davi. E Cristo é aquele que é o Messias, esse prometido de Deus, o herdeiro da plenitude da bênção de Deus. E ele também é o herdeiro de todo o poder que o Pai lhe confiou e lhe entregou. Amém? Então que a gente possa meditar nessas verdades, que a gente possa confiar nesse Deus Todo-Poderoso que é Rei, que veio a este mundo, que nasceu, que encarnou, que mudou vidas.
né, que mudou a vida de Mateus, como nós falamos aqui, uma pessoa improvável na sua época e que se tornou aí um dos seus apóstolos, né, e Deus continua a fazer isso na nossa vida. Que Cristo ele possa reinar na sua vida, no seu coração. Que você possa confiar todo o seu ser ao Senhor e que Ele reine sobre a sua vida. Que Ele seja não somente o teu Salvador, mas que Ele seja também o Senhor da sua vida. Então, que Deus abençoe a sua vida.